Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Luana e estas são as 5 melhores, piores resenhas de O Curtiço. Um fave do João. Sim, hoje eu tô... Cadê? Eu devia ter pego um paninho aqui, um panão, porque hoje eu vim passar pano. Passarei panos como nunca dantes na história deste podcast eu passei. E Luana vai passar também, eu sei. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Estes resenhistas aqui não passaram pano, João. Por quê? Não tem motivo nenhum. É um livro... Um livro tão bom. Sem nenhum tipo de problema. Quase gabarita aqui a Declaração dos Direitos Humanos. Por que as pessoas não gostam do Curtiço? Não consigo entender. E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Vou ler pra vocês. Eu acho que essas pessoas não gostaram pelos motivos errados, né? Mas aí já sou eu julgando. Então vamos lá. Todas têm título hoje, João. O título dessa é Clássico Difícil. Ah, injusto. Não consegui prosseguir com a leitura, não me prendeu. A escrita da época me fez desistir. Não tenho nem palavras para classificar a minha discordância. Porque eu acho o oposto. Eu acho que é inclusive o que salva o livro. A gente vai falar dos problemas aqui. É um livro com bastante problemas, mas é muito bom, gente. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E é bom pela narrativa. É muito bom, gente. Eu decidi que eu ia ler só o comecinho do livro, só para dar uma lembrada no nome dos personagens, me ambientar ali, porque já faz um bom tempo que eu li, e aí eu não consegui parar. Assim, eu fui lendo, então realmente me prende, assim, eu discordo bastante deste resenhista aqui. E é um novelão, né? Novelão. É aquele livro de enredo, toda hora acontece alguma coisa, tem várias... Não chega a ser uma reviravolta, mas tem vários acontecimentos importantes ali nos capítulos, então é aquela leitura que você quer saber o que vai acontecer, como é que os personagens vão sair daquela situação ou vão entrar em outras situações. E é um livro de personagem também, né? Os personagens são maravilhosos, gente, de tão errados. Mas é aquela leitura que a gente lembra muito dos personagens depois, né? Tem personagens aqui emblemáticos da literatura brasileira. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Um clássico, assim... Esse aqui, eu sempre faço essa ironia, mas aqui sim, um clássico incontornável das nossas letras brasileiras. Além de duro, é burro. Tá fazendo letras. Mas vamos para a segunda resenha. Chato de se ler. Esse aqui é um resenhista revoltado. Vou colocar a entonação certa aqui. Inacreditável que as escolas brasileiras continuem indicando esse livro. É difícil estimular adolescentes para a leitura com um livro chato desses. Ele tá errado, porque os alunos adoram. Eles amam quando a gente lê o Curtiço. Esse ano eu não estou lendo com os alunos. Geralmente o Curtiço a gente lê no segundo ano, que é a nossa sorte, porque aí já está quase, final do segundo ano, quase terceiro ano, então já é um público mais adulto, porque tem que ser. Eu acho problemático você indicar isso aqui para o fundamental, mas para o ensino médio já dá. Mas eles adoram, porque é muito movimentado, né? É bastante movimentado, para dizer o básico aqui. Vou tentar não ser cancelado neste episódio, mas tem outras questões. Depois eu dou depoimentos. Tem safadeza. Tem. Um aluno, uma certa feita, um aluno, tem muito tempo isso já, mas ele falou comigo, eu estava trabalhando com Curtiço, ele falou, eu adorei esse livro. Aí eu, gente, eu era um jovem, sabe, professor, assim, iniciando a carreira, o olho brilhou, eu falei, que lindo, um jovem que foi pego pelo vírus da leitura. Eu falei, você gostou? Que bom. E ele falou, claro, só tem putaria. Minha gente, tô chocado. Então tá, terceira resenha. Regular. A mistura de linguagem e as constantes repetições de descrições de partes sem importância ao enredo fazem a leitura ficar chata, confusa e desinteressante. Tem muita descrição, de fato, mas eu não acho chata e eu não entendo o que ele está chamando de mistura de linguagem. O que será? E repetição? Também não é um livro repetitivo, não. Você achou? Não. Não, quer café. E a descrição? O livro chama O Curtiço, né? É difícil você não descrever o meio, o ambiente, as personagens. E ouso dizer que é uma das melhores passagens. São as descritivas do Curtiço. Eu até separei um trechinho pra gente ler aqui. Eu separei também trechinhos.
Vamos ler depois. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro. Quarta resenha errada aqui, João, já com o meu julgamento de valor. Mas tá no clima. No naturalismo pode. Se tem uma coisa que pode, é ter julgamento de valor. É um bom livro, mas achei um pouco cansativo. Não me prendeu tanto quanto outros livros da literatura brasileira. Talvez porque eu tinha outra expectativa em relação ao título. Uai. Eu amei essa. Qual será que foi a expectativa desse rapaz? Não se passa em Alphaville. Eu achei que era sobre pessoas milionárias que vivem em Alphaville, em São Paulo. E não é sobre isso, Luana. Quem diria que um livro chamado Cortiço se passa num cortiço? Será que ele queria ser surpreendido? Duvido que seja um cortiço. Aí era, e ele ficou decepcionado. Ai, essas pegadinhas desses autores. Aposto que não é sobre isso. Se liga, caralho. Ó, dica, o Memórias Póstumas são memórias póstumas, viu? É pós-vida. Fiquem atentos tá aos morto títulos. É. Essa é a melhor. E é curioso porque ninguém cancelou o livro até agora pelos motivos canceláveis. Porque motivo tem, viu, gente? Para não gostar do livro, é o que não falta aqui, motivo. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Última resenha, essa aqui mais curta, sucinta. Achei ok. O livro descreve um cortiço e seus personagens. E só. Ok, é tudo que o livro não é, né? O livro tem cenário, tem personagem, mas é isso aí mesmo, só. Eu dei aula esses dias, eu sempre brinco. Eu tenho. Todo professor tem cacoetes, né? E aí o meu cacoete eu sempre fico perguntando assim, além da interlocução, né? Toda hora você quer saber, tem dúvida, não sei o quê, e eu sempre uso muito meninos, no plural, assim, sabe? Tranquilo, meninos? Tem alguma dúvida, meninos? Tanto é que os meninos sempre me ironizam assim, falam, volta, meninos, quando eu vou chamar atenção. E aí eu terminei a aula, expliquei o cortiço, falei de tudo, de todos os problemas, aí eu usei meu cacuete e falei, tranquilos? Ele, sim. Eu falei, espero que não, porque não tem nada aqui pra gente ficar tranquilo. Se tá tranquilo, tá errado. Se tem uma coisa que vocês não podem estar é tranquilos, porque olha... Abafa. Bom, é isso, né, João? Vamos falar sobre o cortiço, lembrando que esta é a segunda parte do nosso episódio sobre naturalismo no Brasil. Se vocês não escutaram este episódio, voltem algumas casas, como diz o João, assistam o episódio da semana passada, escutem, né? Assistam, é um podcast, escutem. Mas assistam também, a gente tá no YouTube, a gente é um videocast. Multimodal, tem vários formatos diferentes. Mas nós falamos lá sobre este movimento literário bastante... Que palavra usar, João? Polêmico. Vamos mexer eufemismo, polêmico. É, eufemismo. E aí hoje a gente separou o nosso pano aqui para passar para o Cortiço, que é um livro que já adianto para vocês que gostamos. E gostamos muito, gente. Tem muito problema, é só o que tem. Tem vários problemas muito sérios aqui, bastante sérios. A gente vai comentar sobre eles, mas é bom. É isso que eu tenho para dizer. Apesar de tudo, tem alguma coisa nesse livro, eu já li ele mais de uma vez, acho que eu devo ter lido umas 3 vezes, porque como é um livro desses clássicos que sempre cai em vestibular, é um livro que a gente sempre tem que dar aula a respeito, e aí eu lembro de muita coisa, mas a cada, 5 anos, 3 anos, eu acabo relendo para dar as aulas, né? E não consigo, acho, mapear, vamos tentar aqui fazer uma análise nessa gravação para ver se eu consigo no final tentar explicar por que eu gosto do Cortiço, apesar de tudo o que a gente vai pontuar aqui, e é muita coisa, gente, e não são coisas simples, não é uma questão pontual ali da cena, é assim, tudo muito problemático, a ideia é problemática, a execução é problemática, e ainda assim tem alguma coisa nesse livro que faz ele ser muito bom. Antes da gente começar a gravar, João me contou que ele coloca esse livro no top 10 dele, de livros brasileiros clássicos. Eu coloco, gente, se eu fizesse um top de romance, se eu fizesse um top 10 de romance, o Cortiço estaria. E João ainda pontuou, top 5 não, que já é demais. Já é demais. Só o Machado ali já não dá vaga pra ninguém. Machado naturalista, João? Não, Machado realista. Machado não ia se prestar a esse tipo de coisa. A esse linguajar. Chulo. Eu li só um parênteses, depois a gente
pode até comentar mais pra frente, mas eu terminei de ler recentemente o Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Gosto. E tem uma passagem que eu dei uma gargalhada lendo de madrugada. Eu tava terminando. Era para aquele trabalho que eu já comentei em outros episódios que eu tô fazendo, que é enfim. Mas aí eu tenho um trecho que ele fala, ele vai narrar uma cena sexual e ele fala, o narrador corta e fala: eu não vou contar o que aconteceu aqui, porque senão isso ia virar um livro naturalista e eu não sou dado a esse tipo de baixaria na minha prosa. Eu achei maravilhoso. E pertinente. Machado também não era dado esse tipo de baixaria na sua prosa. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Limites, Luana. O Cortiço não tem limites. Não. Quem tem limite, como diz o ditado, é município. Mas sobre o que é o Cortiço, Luana? Vamos lá. Hoje eu fiz um esqueminha, hein? Será que o Cortiço tem a ver com o Cortiço, João? Aparentemente, sim. Surpreendendo várias pessoas, vários leitores, o Cortiço é um livro que se passa num cortiço. No final do século XIX, Rio de Janeiro. Final do século XIX, ia comentar isso. O livro é publicado em 1890 no Brasil, virada do século, finalzinho, na verdade, do século XIX, começo do século XX. Isso vai ser importante para a ambientação da narrativa, né? Depois eu vou tentar amarrar, mas tem dois fatores que eu acho que são bastante importantes para a gente entender a ambientação do Cortiço, porque o final do século XIX é uma confusão, gente. A gente brinca falando que coragem para os historiadores explicarem o Brasil de 2010 a 2020, mas o final do século XIX também não foi fácil para a gente explicar, porque acontecem aqui pelo menos dois grandes marcos históricos pensando em nação. O livro, volto a repetir, 1890. Então é um livro que é publicado 2 anos depois da abolição da escravidão e 1 ano depois da proclamação da República. Então a gente está falando aqui de um caldeirão de acontecimentos sociais e políticos que vão impactar o Brasil até hoje, né? Agora, tem um ponto importante também. O livro é publicado em 1890, mas a história se passa antes. Tanto é que é um livro em que a escravidão ainda é legalizada. Ela já está quase acabando, mas é um dos tópicos aqui que é, para mim, um dos pontos altos do livro, é a grande discussão para mim. Paradoxalmente, a gente conversou, não vou repetir, vou tentar não repetir, porque o professor gosta de repetir, vou tentar não repetir tudo que a gente falou no outro episódio do naturalismo, mas aqui é um livro muito paradoxal do Aloysio Azevedo, porque apesar de ser um livro extremamente preconceituoso, em vários momentos racista, é um dos livros que, para mim, faz uma das melhores críticas à escravidão da nossa história da literatura. E é muito paradoxal você pensar isso, que um livro muito racista vai ter uma leitura do processo escravocrata de uma forma bastante contundente, bastante crítica, né? Aí eu vou ter que, inclusive, dar uns spoilers aqui no finalzinho. Mas queria só contextualizar o Cortiço, então, publicado no finalzinho do século XIX, de autoria de Aloysio Azevedo, um autor maranhense, brasileiro, muito importante na história do Brasil. Você pode ler em trocentas e 500 mil edições disponíveis no mercado, inclusive no domínio público, mas eu vou recomendar a edição da Penguin, porque é a edição que eu tenho aqui em mãos, é a que eu li, tá até marcadinha aqui, ó. E porque, volto a repetir, essas edições da Penguin, gente, elas têm estudos iniciais muito bons, sabe? Assim, os textos de apoio, as notas de rodapé são bastante interessantes aqui para a gente entender períodos históricos, ambientações, o que estava acontecendo no período, né? Eu acho que o João gosta de ler Penguin só porque as capas são padronizadas. Com toda certeza da face da Terra. É o único motivo. E também não tem nada a ver com a nossa parceria com a Companhia das Letras, é só uma coincidência essa indicação. Inclusive, eu não trouxe, mas eu achei uma resenha na Amazon que era maravilhosa também, que o querido falava assim, é um absurdo a gente ter que pagar por esse livro. Ué. Está em domínio público, eu gostaria de ter este livro de graça. Eu conto ou você conta, Luana? E pode, tá, gente? Os livros em domínio público é só você entrar no site do governo, tem lá todos os livros, né? Acho que no Brasil a lei de domínio público é 70 anos depois da morte do autor.
E aí tudo que ele publicou entra em domínio público, está disponível em PDF, aí entram outras questões, de não quero ler no computador, radiogramação não tá boa, mas gratuito está. Sim, esse ano, inclusive, tivemos o grande evento do Graciliano em domínio público, né, João? Temos agora 25 mil edições aí do Graciliano por aí. Que é maravilhoso. Outro maravilhoso. Mas nada naturalista aquele ali. Nada naturalista. No ponto positivo do naturalismo esbarra. A questão da crítica social, né? Tem bastante. Mas eu falei sobre isso também, né? Quando eu falei do Bom Crioulo semana passada, no episódio da semana passada, a ambiguidade, né? Como às vezes o narrador tá ali fazendo um julgamento de valor, contando alguma coisa, externando todos os preconceitos de uma época, mas a história em si, os acontecimentos ali, os personagens acabam indo para outro caminho, né? São livros muitas vezes ambíguos. A personagem da Bertoleza, que está dentro desse núcleo, é uma das mais trágicas da história da literatura brasileira. Tem um dos finais assim mais marcantes da nossa literatura. A cena é muito gráfica, visceral, literalmente visceral, né? Risos nervosos. Risos nervosos. Talvez eu dê um spoiler dessa cena. Por quê? Vamos começar a falar do livro, Luana? Estamos tergiversando aqui. Vamos organizar aqui. Vamos organizar. Primeiro ponto que eu chamo a atenção. É um livro difícil de fazer uma resenha sem dar spoiler, porque ele isso eu já acho também um mérito, né? A construção do livro é bastante diferente. É um romance, mas ele meio que já quebra ali algumas características básicas do romance, porque você não tem protagonistas definidos no livro. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas no livro. Porque a história, na verdade, é sobre o Cortiço. O lugar é o personagem principal. E isso tem a ver com aquela característica que a gente conversou do naturalismo, de que é uma oposição ao romantismo, à burguesia do romantismo. A burguesia é individualista, ela é individual, ela é subjetiva. O naturalismo ele é coletivo. Então, apesar da gente ter aqui personagens que individualmente são muito marcantes, a ideia do Aloysio Azevedo é um livro sobre tipos, sobre estereótipos, sobre camadas sociais. Então, apesar da gente ter aqui bem desenhado quem é a Rita Baiana, quem é a Piedade, quem é a Leocádia, quem é o Albino, quem são esses personagens, a ideia que o livro quer construir seriam iguais, quaisquer pessoas que morassem aqui no Cortiço teriam problemas semelhantes, porque é um livro que a gente chama de personagens tipo, né, que são estereótipos. A novela usa muito isso até hoje, que é aquela ideia da a vizinha fofoqueira, o malandro, a mulher adúltera, o vizinho invejoso. Então ele trabalha com esses estereótipos, né, com esses arquétipos, digamos assim, de personagens, e aí a gente não tem protagonistas. A gente tem vários núcleos diferentes de histórias, vários arcos narrativos de personagens. Tem o arco do João Romão amarrando essa construção, porque o João Romão é o dono do Cortiço, daqui a pouco a gente comenta melhor, mas não dá para falar que ele é o protagonista. Inclusive, se a gente pensar em construção de romance, a gente começa com a história do João Romão, mas no meio ele dá uma sumida. Tem vários momentos que ele vai ser só mencionado, porque aí a narrativa vai se atentar a outras construções, aí depois ele volta, mas não é um livro sobre o João Romão, é um livro sobre o Cortiço, que calhou de ser do João Romão ali. E só para complementar, personagens tipo que são diretamente influenciados pelo meio. Então aqui a gente resgata também o conceito do determinismo que a gente mencionou no episódio da semana passada. Então essas pessoas elas vivem nesse cortiço e portanto vão ser influenciados por ele. E é uma tradição também do título do livro ser o nome do lugar, né? Então é como se o cortiço fosse o foco. Muitas pessoas já fizeram esse paralelo, mas a gente tem construções artísticas assim até hoje. Por exemplo, Cidade de Deus. Então você coloca ali que é um núcleo de personagens que vive em um determinado ambiente, e esse é o foco, né? E eu costumo gostar bastante de livros, aí não só do naturalismo, mas de livros em que a cidade, a ambientação vai ocupar um lugar importante naquela história, né? São livros geralmente muito marcantes pela descrição. O próprio Aloysio Azevedo tem um outro livro do naturalismo que ele faz essa mesma movimentação, que é o Casa de Pensão. Né? Então, que também é o lugar que vai ser o título. E aí é bem objetivo, é uma ideia sobre isso daqui. Eu vou construir uma foto sobre esse lugar. Como é viver num cortiço na virada do século no Brasil. Pronto, é isso que ele vai dizer. Então, assim,
Tá dada a proposta. Honesto, a gente pode acusar ele de muita coisa, mas honesto ele foi. Tá bem aqui direcionada a ideia, né? Eu queria, antes da gente ir para os personagens, eu queria ler a descrição do surgimento do cortiço. Pode. Eu separei um outro trecho. Que eu acho maravilhosa, gente. Só para contextualizar, a gente tem então esse personagem que inicialmente é o personagem principal, talvez, ou pelo menos é a partir dele que a história vai se estruturando, né? O João já mencionou que é o seu homônimo, né, João? Meu homônimo, João Romão. João Romão, será que sua mãe quis dar uma homenagem? Que é um nome curioso, né? Ter um João na literatura, um nome tão incomum no Brasil. Exótico. Nunca passei por isso, de ter nome de autores ou de personagens, chamando o João. E aí, esse personagem, ele é um sovina ambicioso, que trabalha ali e vai construindo pouco a pouco esse cortiço, né? Ele é o arquétipo do capitalista, né? Ele é um homem que inicialmente ele é pobre, e o que a gente acompanha no livro é a ascensão social dele, o caminho que ele vai fazer e o preço que ele está disposto a pagar para se tornar um burguês, para ter dinheiro. E ele vai conseguir, primeiro spoiler. Ele tem uma venda, e aí ele compra uma pedreira, ele vai tendo ali vários negócios, a gente depois pode falar melhor sobre isso, mas em algum momento ele constrói esse cortiço, inclusive com madeira roubada. Isso é maravilhoso. Ergue ali 90, acho que eram 95 casinhas, e aí a descrição é bem curtinha aqui, mas eu acho maravilhosa, gente. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Maravilhoso, gente. É maravilhoso. Essa é a descrição do cortiço. É o final do primeiro capítulo do livro. O João Romão, vamos lá. E vou só comentar antes de falar do João Romão, mas é bem didático, né, os trechos do cortiço, das características, assim, essa ideia que a gente falou da linguagem hostil, de uma visão sempre depreciativa do ser humano. O ser humano é um grupo de pessoas que parecem larvas, que brotam de um pântano, de um lugar que fede, que é úmido, que é sujo, né? Então, assim, e isso é importante porque quando a narrativa começa assim, a ideia é não espere nada de bom, gente, desses personagens. Como que personagens que nascem do lodo, que são descritos... Uma das primeiras descrições no coletivo que o narrador vai usar, é isso que a Luana leu. Então, assim, são larvas. Vou te contar a história dessas pessoas que são larvas que nasceram num lugar podre. Então, assim, não dá para você ficar muito chocado das histórias serem histórias muito atrozes, muito problemáticas aqui. E mais uma vez a ideia do determinismo, né? Só para a gente resgatar, nós somos fruto do nosso tempo histórico, da nossa raça e do nosso meio físico onde a gente vive, né? E a questão da zoomorfização, que a gente comentou também, né? Tá vendo que o ser humano ele vai sempre ser descrito como um animal, como um bicho, né? Não é um grupo de pessoas, são larvas, são vermes que brotam como geração espontânea, né? Mas separei aqui 3 núcleos que eu acho importantes. Tem vários, assim, né? Não dá para falar de todos. Mas o primeiro é, inclusive, o próprio João Romão, porque ele que vai ser esse fio condutor. Volto a dizer, ele não é exatamente o protagonista, mas ele amarra as histórias a partir do momento que o cortiço é dele. A gente começa o primeiro capítulo acompanhando a história dele. Ele é um homem pobre, mas que quer ascender socialmente, igual eu tinha comentado. Ele herda meio que uma venda, ele trabalhava, agora eu não me lembro se é para um português, ele tem uma questão ali trabalhista que o patrão dele vai embora e deixa meio que uma vendinha, um comércio para ele como pagamento. Fala assim, tô indo embora, fica para você que eu não volto mais aqui, aí eu tava te devendo o salário, fica para você esse pedaço de terra que não me interfere em nada, é meio inútil para mim, então pronto, tá pago. E aí a gente acompanha o João Romão pegando assim, essa oportunidade com unhas e dentes, e ele vai fazer daquilo ali um grande conglomerado econômico, e de fato vai, dentro das circunstâncias, né? Logo no começo a gente tem esse encontro também do João Romão com a Bertoleza, que é a
a personagem que a gente comentou, de destino muito trágico, a Bertoleza é uma mulher escravizada, ela trabalha numa quitanda próxima ali, de onde o João Romão herda a venda, e tem uma cena inicial ali que ele ajuda a Bertoleza e ele vê nela uma oportunidade. E é muito cruel, porque ele meio que vai propor, a ideia no começo é que eles virem um casal, e a gente vai ver que durante muito tempo eles são, mas não é exatamente isso, né? A Bertoleza, ela é escrava, então volto a dizer, a gente está falando ainda de um livro que se passa com a escravidão legalizada no Brasil. Ele vai por vou tentar não mastigar tanto, mas ele ajuda ela numa situação e ele propõe um acordo para ela. Olha, você me ajuda, ela está juntando dinheiro para comprar a alforria dela, para ser uma mulher liberta, só que como uma mulher escravizada, então analfabeta, que não teve acesso à educação, ela tem ainda dificuldade tanto para juntar esse dinheiro quanto para administrar. E aí ele oferece os serviços dele, dizendo, olha, vem morar comigo, a gente pode, ele usa ali um estratagema para ela sair dos patrões, ela é uma escrava fugida, né? E aí ele começa a enganá-la, né? Ele fala assim, olha, fica comigo, que é mais negócio para você, você me ajuda trabalhando na minha venda, a gente vai progredir junto enquanto casal, e ao mesmo tempo você passa o seu dinheiro para mim, porque eu administro para você, eu ajudo a administrar. E logo no começo do livro, isso não é spoiler, a gente sabe que ele está enganando a Bertoleza, que ele vai pegar o dinheiro dela e ele vai usar para crescer economicamente. Ele vai comprar as terras ali em volta da vendinha, cada vez ele vai juntando um pouquinho mais de dinheiro e compra um pedacinho maior, ele consegue ampliar esse terreno e aí ele constrói o cortiço, que é o trecho que a Luana leu, com madeira roubada, com pedra, tem uma pedreira ali próxima, que depois ele vai inclusive conseguir comprar, então ele usa o material daquela pedreira para ajudar na construção das casas do cortiço, e aí já chama atenção para desde o começo o cortiço é descrito como um lugar muito decrépito, né? As construções são feitas com restos, com material de terceira, quarta, quinta mão, então assim, não é nada muito seguro, não é uma moradia digna, e ele vai aplicando pequenos golpes para juntar cada vez mais dinheiro, ampliar essa terra e criar o cortiço. E aí logo no começo, né, isso é descrito bem rapidamente, mas muito bem feito, acho, ele chega num ponto que ele é dono do cortiço, da venda, ele abre um restaurantezinho ali que a Bertoleza fica trabalhando como cozinha. A Bertoleza é a faz tudo, ela cozinha, ela limpa, ela trabalha na venda, eu já falei que ela limpa, mas ela tem a mão de obra sendo explorada ali a todo momento para esse conglomerado funcionar. Ele compra a pedreira em determinado momento também, e aí para ele vira o melhor dos mundos, porque chega um momento que todas as pessoas que vivem no cortiço dependem dele, porque os homens trabalham na pedreira, compram a comida na venda, almoçam no restaurante, as mulheres desses homens são, na grande parte, na maioria das vezes, lavadeiras, então elas trabalham lavando roupa para fora, elas lavam nas tinas que o João Romão constrói no cortiço, então elas pagam o aluguel da casa, o aluguel da tina, elas compram sabão no comércio, elas almoçam ali também na venda, então você vai ter ali quase um pequeno cosmos desse capitalismo em que o João Romão é o senhor supremo, porque ele é dono de absolutamente tudo, todo o dinheiro volta para ele, sai da mão dele e volta para ele. Ele paga o salário desses trabalhadores, mas esses trabalhadores vão gastar esse dinheiro com o comércio do João Romão. Que remete também a uma ideia de escravização. Porque no fim, esses homens trabalham para ele, mas só podem comprar comida ali na venda que também é dele, então ele coloca o preço que ele quer, então é uma dependência total, né? Ele dilui as bebidas em água para render mais, para ele ter mais retorno, ele viola as embalagens e diminui a quantidade, então, por exemplo, tá 1 quilo, ele vende 800 gramas, porque aí ele vai ter um lucro de 200 gramas, então ele vai crescendo a partir desses golpes que ele vai fazendo. E aí a crítica é explícita à burguesia, que é a ideia de você só ascende economicamente na nossa sociedade se você explorar o outro. É isso que está sendo dito. É assim, mastigado para o leitor. E aqui eu acho ponto para o Aloysio Azevedo. Aqui a crítica é boa, né? E é levada ao extremo, né, João? Porque você comentou da personagem escravizada que junta dinheiro para comprar a alforria dela. Em algum momento, João Romão vai comprar uma alforria falsa para ela.
vai dizer para ela que conseguiu a carta de alforria, vai levar um pedaço de papel qualquer para essa personagem, ela vai acreditar, ela vai se acreditar uma mulher liberta, e na verdade não é isso, né? E isso tem a ver com o desfecho da história, aí mais para frente a gente dá esse spoiler, mas vai ser determinante para o desfecho aqui da personagem. E conforme ele vai ascendendo socialmente, essa marcação vai ficando muito evidente para o leitor. Porque inicialmente eles dormem na mesma cama. Chega um momento que ele está com tanto dinheiro que ele constrói um segundo andar na casa em que eles vivem. E aí ele vai ter um quarto no segundo andar separado, enquanto ela continua dormindo num quartinho, no andar de baixo, fazendo as atividades domésticas da casa. E aí a própria personagem começa a perceber que ela não é uma companheira do João Romão. E é muito cruel porque é literalmente isso, né? Ela só trocou de dono, de patrão. Ela continua sendo escravizada, só que de outra forma agora, por outra pessoa. Mas ela continua tendo a mão de obra dela explorada. E aí, tenho perguntas, Luana, o que você prefere? Eu separei 3 arcos narrativos. A gente fala de cada um separadamente, ou a gente apresenta os 3 e depois a gente fala do final? Acho que talvez falar do final no final fique mais fácil para quem não quiser spoiler, pular o trechinho. No final é bom, a gente avisa então, quando a gente for dar o spoiler. Dos 3 que eu separei, só me lembra para eu não esquecer, porque é importante aqui. Só não sei se ele tá no seu hall aí, mas tem um contraponto, entre muitas aspas aqui, ao João Romão, que é o Miranda. Então você tem esse personagem que vem do nada, né, que é o João Romão, e se constrói, ganha o seu próprio dinheiro, a partir de muita exploração, mas ganha o seu dinheiro, e você tem o outro, né, o Miranda, que é um português, que tem nome, que tem status social, e ele tem um sobrado ali ao lado do Cortiço. Então os 2 personagens, eles se estranham desde o início, porque para o Miranda não é bom a existência, a criação ali do Cortiço, porque ele tem uma casa, né? Desvaloriza ali a casa dele. Então você vai ter esses 2 personagens aqui espelhados, né? Você tem o João Romão, que não tem status social, não tem nome, não tem uma boa família, mas tem dinheiro, e o Miranda, que tem nome, tem sobrenome, mas já está em decadência. Ele já não tem mais tanta grana assim. E o final vai vir daí, desse aparentemente conflito, mas outro ponto alto do livro, como que a burguesia ela se resolve. Ela vai ter os seus problemas internos, mas na hora que o calo aperta, o rico vai defender o rico. Eles vão morrer abraçados. Eles não vão morrer, aliás, eles vão ficar abraçados e a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, né? Aí eu acho que é o grande show que o Cortiço dá, né? É nesse arco narrativo principalmente. E que final bom, né? O Miranda, ele é o vizinho e desde o começo eles vão ter muito atritos, porque o lugar onde... E o Cortiço vai crescendo, né? Isso é bonito também no livro. Você vai acompanhando o Cortiço cada vez ganhando outra dimensão, mas é um lugar sujo, é um lugar barulhento, é um lugar que incomoda os vizinhos, porque toda vez tem uma briga, é um lugar muito marcado pela violência, então toda hora tem alguém batendo em alguém, tem vários crimes ali, depois a gente pode passar por isso também. Então é ruim para os vizinhos morarem nesse lugar, porque fica um lugar muito caótico, né? Fora outras questões ali elitistas de poluição visual, enfim, né, de você perde o valor da sua casa porque ela está próxima desse tipo de ambiente. Isso vai ser importante também para a ambientação histórica. No final quero comentar um pouquinho desse final do século XIX no Brasil, a gente volta nisso. Mas queria ler um trechinho, Luana, que aqui é o capítulo mais batido do Cortiço, mas ele é belíssimo, assim, e eu acho que ele resume tudo isso que a gente conversou até agora, que é o começo do capítulo 3. E aí vou ler, é um trecho longo, tá? Vou tentar até pular algumas partes aqui, mas para mim essa é aquele trechinho que você vai ter lido na sua escola, porque o professor vai pegar este capítulo para trabalhar, porque ele é maravilhoso e muito bem escrito. Posso ir? Todo mundo aí com o livro em mãos? Sim, professor. Posso começar a leitura? Vou só esperar a Luana acabar com a conversa paralela aí no fundo da sala. O segundo B não é fácil? É o começo do capítulo 3. E ele começa assim. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então já a primeira coisa aqui que eu acho
espetacular. Ele humaniza o cortiço, o lugar é tratado como um ser humano e os seres humanos vão ser tratados como animais pelo narrador. É um narrador onisciente, isso é legal também da gente saber. É um narrador que sabe tudo o que está acontecendo. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente. Aí mais para frente ele veio dizer: a roupa lavada que ficava de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. Isso é maravilhoso. Até a roupa lavada fede. A roupa que está recém-lavada, ela exala um fedor de sabão ordinário. Então, assim, não adianta, nada que você tente fazer ali para limpar vai dar certo, né? E ele continua. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se da janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. Então é um lugar que 5 horas da manhã já está começando o barulho, já vai ficando muito barulhento, né? Volto a chamar a atenção que os objetos são personificados. Tudo que é coisa é tratado como ser humano. Ele fala que as xícaras começavam, né? Então, assim, tem mais cuidado com os objetos do que com as pessoas. E aí, mais um trechinho para frente, que é maravilhoso, gente. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Não são homens e mulheres, são machos e fêmeas num zum-zum, né? A onomatopeia aqui de animal, de inseto. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhe a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Não é para o alto da cabeça, é para o alto do casco, porque é bicho, não é ser humano. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. É pior do que a mulher. A mulher ainda levanta a saia para tentar não molhar, né? Os homens não se incomodam de molhar o pelo, não é o cabelo. Tá vendo? De novo, é animal, né? Ao contrário, metiam a cabeça... É muito bem feito, gente. O verbo, tá vendo? Não é colocavam a cabeça, metiam, enfiavam a cabeça embaixo d'água. E esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam, eram abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas, porque os banheiros são coletivos. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem, ou no recanto das hortas. E aí, para encerrar, eu falei que era um trecho longo, mas é muito bom. O rumor crescia, condensando-se o zum-zum de todos os dias, acentuava-se, já não se destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Tá vendo? Não é individual, é coletivo, né? É um grupo. Começavam a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já não se falava, gritava-se. Aí vem o trecho, que é espetacular, que lembra o que a Luana leu. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. É maravilhoso, gente. Como que vai falar que um livro desse é ruim? É maravilhoso, é muito bem escrito. Problemático? Bastante.
bastante. Mas é muito bem feito, as imagens que ele cria. Essa ideia do cortiço acordando, eu acho uma das cenas mais marcantes mesmo da literatura, assim, essa coisa da podridão. Muito tão bem escolhido o vocabulário, né? Assim, o zum-zum, não se falava, gritava-se. E você comentou antes do narrador em terceira pessoa. É importante, né, que o narrador seja em terceira pessoa. Tem essa questão que você até mencionou, da gente estar saindo do romantismo, em oposição ao romantismo, então não tem essa subjetividade, não poderia ser uma narração em primeira pessoa, mas para mim também perpassa essa ideia de um narrador, né, um deus ali que coloca personagens em uma determinada situação, como se fosse uma espécie de laboratório, e está ali observando com uma certa distância científica como que aqueles personagens se comportam. E tá vendo que é um trecho longo que a gente não tem nome individual de personagem, é o grupo que está sendo descrito, né? Então, apesar de a gente ter as histórias separadas, todo mundo se comporta de forma parecida, né? É impossível você distinguir quem é quem nesse acordar, nesse uso de banheiro, nessa fungação, nessa gritaria. Isso dá muito pra gente a ideia, lendo, do tumulto, da confusão, de como que é um lugar bastante problemático, né? Como que isso vai respingar, que é a ideia do determinismo que a gente começou. É impossível você viver nesse ambiente e ter um determinado comportamento delicado, sofisticado, educado, civilizado, né? Então, essa ideia de é cada um por si, meu filho, aqui, né? Assim, é disputando espaço para lavar o rosto, para usar o banheiro, o banheiro tá cheio, vai no capinzal. Então, é muito bem feito, gente. Muito problemático. Depois vamos comentar. Até agora, eu não vi problemas, Luana. Só tá narrando o ser humano como um bicho, como animal. Quem nunca, né, João? E não tá errado. Se você pegar ali a biologia... João do céu. É um animal, o ser humano é um animal, não é? Tá bom, João, tá não bom. É uma larva? Não é. Alguns, talvez. Podia ter sido o nosso top 5. 10 pessoas que você colocaria. Tá mais pra verme do que pra ser humano. 5 pessoas que deveriam ou parecem ser um verme. Mas não é. Agora, o problema maior que a gente tem nessa construção, brincadeiras à parte, é que a gente sabe que essas pessoas estão nessa condição por abandono estatal, por falta de qualidade de vida, né? E isso é um aspecto que, curiosamente, eu acho que o livro também vai discutir bem. Como que a pobreza ela é construída por ausências, né? A ausência do governo, a ausência de um patrão, a ausência de emprego digno, a ausência de moradia digna. Isso eu acho que o livro também faz, tinindo, brilhante. Assim, o problema, para a gente começar a problematizar aqui o livro, né? É que ele faz essa crítica, ele mostra, as pessoas não estão vivendo dessa forma porque elas querem. Elas estão vivendo dessa forma porque é a única forma possível para elas. Mas ele dá uma culpabilizada nelas, né? Ele não faz só a crítica de... Elas não são vítimas do sistema. Elas também são podres. Elas também pertencem ao sistema. Aí a gente começa a ter um problema aqui, porque aí cai no lugar do determinismo. A ideia é... Não importa para o naturalista se esse ambiente ele é degradante porque outras pessoas falharam. A partir do momento que você nasce nele, você vai ser uma pessoa imoral. Não importa se você é vítima da sociedade e está vivendo ali. Aquilo vai te contaminar, para usar uma palavra bem naturalista, de alguma forma. E aí a gente começa a ter problemas. E aí eu vou para os outros 2 arcos narrativos que eu acho que são os melhores exemplos que a gente tem desse determinismo, de como o Cortiço vai literal e metaforicamente deturpar personalidades que não eram pessoas ruins, entre aspas, amorais, problemáticas, mas a partir do momento que pisou ali, não tem saída, meu anjo. Não, é uma ilusão você achar que você vai conseguir ser uma exceção. Nasceu ali, bem-vindo ao mundo cruel da realidade nua e crua. Só queria fazer um pequeno parênteses aqui. Muitos personagens, tá, gente? São vários e vários personagens, todos com nome, com arco, com importância aqui pro enredo. A gente escolheu 2 arcos aqui,
mas poderiam ser outros, né? A gente não vai abordar todos os personagens do romance, porque de fato são muitos. E um livro muito democrático, porque tem várias minorias sociais sendo representadas, todas de forma preconceituosa. Então, assim... O que vai ter aqui é ofensa a direitos humanos, né? Inclusive a minoria da burguesia decadente, né, João? Que aí é o pano, já vou puxar então, o pano que eu ia passar. Porque não é um livro contra as minorias, é um livro contra o ser humano. Muito As bom. maiorias também não estão idealizadas, sabe? Assim, não é um livro que, por exemplo, é um livro que vai ter muita homofobia? Vai. Mas ele também vai ter heterofobia, digamos assim, né? Ele não vai retratar o relacionamento hétero como algo superior ao relacionamento homossexual. Nenhum dos dois presta pro naturalista. Então, eu acho que aí ajuda a dar uma passada de pano, sabe? Porque não é um livro que vai mostrar assim, olha que aberração é o relacionamento homossexual. Ele vai falar isso de outras formas, mas ele vai falar, mas o hétero também é doentio, o hétero também são dois bichos ali, também não vale, ninguém vale nada aqui. Aí eu acho que dá uma nivelada. Esse é o título do nosso episódio, ele odeia todo mundo. Aí eu consigo comprar mais a ideia, entende? Que eu ia ficar mais incomodada assim, nossa, é um livro que todo personagem homossexual é problemático. Sim, mas os héteros também são. Então, acho que tá todo mundo aqui meio que no mesmo barco. Não pelos mesmos motivos. Meu pano também tem limite. Não acho que ele ofende as pessoas pelos mesmos motivos. Os motivos são muito direcionados. Sommelier de ofensa. Mas o primeiro arco narrativo que eu ia comentar é o do Jerônimo e da Rita Baiana. Rita Baiana, outra personagem emblemática aqui, dessas que você vai ler o livro e vai ficar com ela na cabeça pro resto da vida, muito bem construída. Mas a Rita Baiana, conforme o próprio nome indica, nomes são bem diretos no naturalismo. Ela é uma mulher que veio da Bahia, ela é baiana, né? Só que aí começa a ter os problemas. Ela é uma mulher negra também, né? O narrador vai dizer que ela é mulata, que era a nomenclatura problemática ali, já começa a mostrar os dentinhos aqui, o naturalismo. E ela é descrita como uma mulher belíssima, muito bonita, muito lasciva, aí que a gente começa a ter os problemas, muito sexualizada, e sim, estamos falando aqui de objetificação do corpo feminino negro. A construção da Rita Baiana ela é uma mulher muito sedutora, muito sensual, porque ela é baiana e ela é uma mulher negra. Então é biológico, olha o problema disso, né? Que ela seja uma mulher muito sensual, porque tá no sangue dela essa sensualidade, vem do estado em que ela nasceu, vem da negritude dela, então muito problemático, né? E ela tem um relacionamento com o Firmo, que é um personagem aqui importante também. Mas, o ponto que eu queria comentar, mas apesar de tudo, agora eu vou para o outro lado. As cenas da Rita Baiana dançando são belíssimas, assim. Tem umas cenas muito sinestésicas, que o narrador vai falando do ritmo musical, porque o Cortiço, apesar dos pesares, é um lugar que vira e mexe, tem festas noturnas, tem chorinho, tem samba, tem não sei como dizer, comemorações ali internas, né? E aí ela dança muito, enquanto as outras pessoas cantam e tocam instrumentos musicais, e as cenas de dança são muito bem construídas. Sugiro, inclusive, que você leia em voz alta, para você perceber as brincadeiras que o Aloysio Azevedo faz com as rimas internas, com a sonoridade, com a repetição de determinadas letras. Mas, o que vai acontecer, Luana? Vai morar no Cortiço o Jerônimo. E o Jerônimo é um português. E o narrador vai dizer que quando o Jerônimo vai trabalhar no Cortiço, ele é um excelente profissional. Ele é dedicado, ele é comprometido, ele é pontual, ele é casado, ele trata a mulher dele muito bem. Porém, o que vai acontecer, Luana? Se este homem foi morar no Cortiço, ele não pode se comportar dessa forma, não cabe naquele ambiente esse tipo de construção. E o que a gente acompanha no arco narrativo do Jerônimo é literalmente o processo de degradação dele. E pior, o narrador vai dizer que o Jerônimo começa a se abrasileirar. E aí, como ele agora não é um português, não é um europeu, ele é um brasileiro, ele começa a reproduzir as características brasileiras. E quais são essas características para o naturalismo? Ele é preguiçoso, ele começa a faltar no trabalho, ele chega atrasado, ele começa a trair a esposa, ele vai ter um caso com a Rita Baiana.
E o narrador vai dizer que é quase irresistível. Como que esse homem vai resistir a Rita Baiana? Né? Sendo que é uma mulher que é tão sensual assim. E o pior, tem um trecho que eu acho absurdo até hoje. O narrador vai dizer, gente, desta forma, ó, ipsis literis, que a Rita Baiana estava muito feliz com esse relacionamento, porque ela estava se relacionando com um homem de uma raça superior à dela, porque ele era português e ela era brasileira. Aí deixa um tempinho para vocês digerirem essa fala do narrador. Ele até complementa, ele fala porque ele era um português e ela era uma brasileira. Mas é claro que a questão do racismo está posta aqui também, né? Porque a Rita Baiana, ela vai ser descrita como mestiça, como mulata. Então tem toda uma construção racializada na personagem e que vai ser inferiorizada. A Bertoleza também, a gente comentou que a Bertoleza é uma mulher negra, né, escravizada, e as descrições do narrador em relação à Bertoleza são tenebrosas, assim, é muito racista mesmo, tá, gente? Aí não dá para passar o pano, não. Aí eu recolho meu pano. Eu só queria complementar em relação à Rita Baiana, você fez o recorte racial, eu queria fazer o recorte da naturalidade. Geográfico. Porque ela tem essas duas características, pelo menos duas que eu vou recortar aqui, que são muito associadas até hoje com os baianos. Então ela é muito lasciva, esse corpo talhado para o sexo, para o pecado, né? A cor do pecado, etc. Todas essas bobagens. E a preguiça, né? Porque ela não gosta tanto assim de trabalhar. Qualquer justificativa é justificativa para ela largar as tinas, o ofício dela ali de lavadeira para poder ir para um pagode, para um samba. Então essa questão da preguiça, de você ser muito festeiro, né? E são marcas muito associadas, infelizmente, aos baianos, né? E aí eu só queria fazer falar o óbvio aqui, mas que todo discurso é sempre conivente para alguém, né, João? Os discursos, eles sempre pertencem, eles sempre beneficiam uma determinada classe. Então, por exemplo, quando você fala que o baiano é preguiçoso, o baiano trabalha mal ou trabalha pouco, tá tudo bem você pagar pouco pelo trabalho de um baiano. E aí a gente tem historicamente essa exploração não só dos baianos, mas dos nordestinos, dos nortistas. E se você fala que o corpo, que a mulher é muito lasciva, que esse corpo foi feito para o sexo, você minimiza ou você relativiza questões de violência sexual, de exploração sexual, que também aí é uma outra chaga que a gente precisa lidar. Então é interessante, né? Triste e interessante a gente ver já esse discurso numa obra do final do século XIX. E além de culpabilizar a vítima, né? Porque se ela é uma mulher feita para o sexo, coitado do homem, ele é que é a vítima de ter se envolvido com ela, porque ela gosta de seduzir os homens. Quem vai ser contra ele, se ela já fez isso com outros, né? Então você volta a culpabilizar a vítima sempre em caso de estupro, em caso de abuso, né? Então é uma construção bem problemática. E é um discurso que a gente escuta até hoje. A gente falou no episódio passado, né, como a gente lê esses livros naturalistas e se escandaliza com determinados trechos, porque a nossa sociedade mudou e o nosso mundo é diferente, mas eu acho que o escândalo maior é a familiaridade, como algumas coisas ainda soam pra gente muito comuns e muito familiares. Então essa questão do trabalho, eu já escutei isso também, acho que outras mulheres baianas já escutaram também, que eu não pareço baiana, porque eu sou muito introvertida, né? Então essas questões dos estereótipos e até das gírias. Então em São Paulo, por exemplo, eu aprendi que tem uma gíria que é a baianada. Quando você faz uma baianada no trabalho, ou principalmente no trânsito, é muito usado no trânsito, é porque você fez ali alguma coisa errada, alguma coisa mal feita. Então, como isso a gente perpetua, essa visão, né, esse estereótipo, esse estereótipo é perpetuado até hoje, né? Tem um nome para isso, chama xenofobia. Exato. Na literatura, a gente dá esse nome. É xenofobia o nome, né? Gabaritando todos os preconceitos, né, João? Gabaritando. E até o Firmo, que é com quem ela tem um caso, né? Ele é capoeirista. Então, assim, é claro que dava para você fazer essa construção é porque é um elemento cultural importante para a Bahia capoeira, mas não é por aí, é pelo caminho do fácil mesmo, do estereótipo. Se ele está tendo um caso com uma baiana, ele vai julgar capoeira. Então, assim, é bem rasa, sabe, a discussão, né? É chover no molhado ali, vou entregar para o público o que o público espera de problemático em relação a essa
região, né? Então, assim, é muito problemático. Tem outro momento, porque aí o Firmo vai começar a ter um embate com o Jerônimo, né? Porque os dois estão ali disputando a Rita Baiana, e a Rita Baiana também vai ficar muito feliz porque ela tem 2 homens disputando ela, Luana. Isso é para ela o ápice de ser uma fêmea. Então ela tem 2 machos disputando ela. Então, assim, bastante problemático. Eu acho que aqui no caso da Rita Baiana, não tem muito pano pra gente passar, não. Na construção do João Romão, eu acho que a crítica social é muito amarradinha, muito bem feita. Então dá pra contabilizar. Agora, aqui no caso da Rita Baiana, eu acho até mais problemático, eu te confesso. Pouca coisa se salva ali, as descrições de dança, né? E aí vamos pro terceiro arco narrativo, que é outro super problema. Aí é um combo, gente. Assim, aí o Aloysio Azevedo passou no balcão, falou assim, eu quero construir um personagem que vai ofender 18 minorias sociais. E assim, não é nem sutil, é de um tamanho, vou tentar elencar aqui os problemas advindos, mas estou falando de quem? Estou falando da Pombinha, Luana. Olha esse nome. Aqui é uma ironia quase sádica do Aloysio Azevedo ao romantismo. Ela tem esse nome porque ela é a pureza, ela é a encarnação da pureza. A Pombinha, ela é descrita dessa forma desde o começo. Ela é a exceção do cortiço. Ela é a flor que brota naquele pântano, porque ela é uma moça, ela é muito jovem, ela tem 18 anos ou quase 18 anos, né? Então o diminutivo, apesar dela ter essa idade, ela é infantilizada em alguns aspectos, né? E isso vai ser até biologicamente comprovado. Ela é tão pura que nunca menstruou. Ela não menstruou ainda. Ela está com a menstruação bastante atrasada. A menarca dela ainda não veio, né? A primeira menstruação. E é só por isso que ela ainda vive no cortiço, porque ela tem um noivo que é um rapaz ótimo, ele mora em outro lugar, né? Ela mora a Pombinha e a mãe dela, a Dona Isabel. Ela é o orgulho da mãe e ela é o orgulho do próprio cortiço, porque ela passou incólume até então. Ela é muito bonita, ela é muito delicada, ela é muito inteligente, ela é muito altruísta, empática, ela ajuda todo mundo no cortiço, ela é alfabetizada, ela teve acesso à educação e ela escreve as cartas e lê as cartas para os moradores do cortiço sem quase cobrar nada, porque ela está pensando ali em ajudar, né, as pessoas que vivem naquele ambiente que não conseguem ler e escrever. Então ela é assim, amada, idolatrada, salve, salve, por todos os habitantes do cortiço. A mãe dela tem muito orgulho que a filha dela, graças a Deus, não se envolveu com nada ali, vai casar, tá só esperando a menstruação descer, porque ela não vai casar a filha dela enquanto a filha dela não for uma mulher, de fato, ela não vai casar uma menina. Então, assim, tem até essa preocupação da mãe. Mas, Luana, se você acompanhou as últimas aulas do naturalismo, você sabe que isso não se sustenta numa prosa naturalista. Ninguém vai passar incólume ao cortiço. Ela não pode ser assim. E eu acho até que no caso, tem um cinismo aqui, um sarcasmo da Aloysio Azevedo, a deteriorização da Pombinha vai ser até mais cruel, porque a ideia é de que ela até lutou demais contra isso. Então agora a hora que descambar vai ser ladeira abaixo, ela vai virar uma das pessoas mais problemáticas daquele ambiente, justamente porque ela tentou fugir demais desse destino dela. E aí vem a vida e vai cobrar um preço muito alto. E aí, gente, vários problemas aqui, porque o que vai acontecer? A Pombinha, ela tem uma madrinha, Luana. E essa madrinha é a Leonie, ou Leone, dependendo da pronúncia, né? Tem um nome afrancesado. A Leonie é uma das responsáveis, inclusive, pela Pombinha ter acesso à educação, porque a Leonie banca ali a cultura da Pombinha, né? Ela ajuda, ela dá roupa, ela não mora no cortiço, mas tem as passagens dela chegando no cortiço para visitar, e ela distribui presentes, e ela dá roupa para a Pombinha, e ela é muito amiga da mãe dela. E quem é a Leonie? Luana, a Leonie é uma cortesã. De luxo. É um eufemismo na época para uma acompanhante de luxo, Luana. Uma produtora de conteúdos adultos na corte, no Rio de Janeiro. Tava no OnlyFans, ela. E ela é, então, uma prostituta que banca, muito entre aspas, ali a Pombinha. Até aí tudo bem.
O problema vai começar agora, porque a gente percebe que a Leonie, ela nutre interesses sexuais pela Pombinha. Ela deseja corporalmente a Pombinha. E uma menina que ela acompanha desde tenra idade. Desde tenra idade. E aí, gente, agora eu vou dar os spoilers aqui, porque aí o negócio vai degringolar. Tem uma cena muito problemática, e eu acho, ao mesmo tempo, muito curioso como que essa cena ela foi lida durante muito tempo de outra forma, que é a cena de sexo entre a Leonie e a Pombinha. Só que quando você acompanha a construção, hoje, eu acho que a gente tem isso mais bem elaborado, é uma cena de estupro, né? Porque ela vai embebedar a mãe da Pombinha, ela cria todo um estratagema para que ela consiga ficar sós com a Pombinha de fato, e aquela, não é, aqui eu vou ser justo, não é o primeiro livro que faz isso, a gente tem vários exemplos na literatura e no cinema que romantizam essa cena de estupro, no sentido de que a personagem fala não, 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 e a outra insiste, cabe a outra insistir, mas hoje a gente lê isso como estupro, né? Se a pessoa falou que não e a outra insistiu, mas essa construção da romantização do estupro de mulher é assim mesmo, você tem que forçar um pouco, senão ela não vai ceder. A Leonie tem essa cena, né, de sexo com a Pombinha, e é a partir daí, aí é que o negócio vai ficar bastante problemático, porque é a partir dessa experiência sexual com a Leonie que a Pombinha vai se deturpar moralmente enquanto ser humano, né? A partir daí é muito problemático. Tentar que o jurídico está aqui acionado, mas é muito problemático porque depois dessa cena passa um pouco tempo e a Pombinha vai gostar dessa relação que ela teve com a Leonie e ela nunca vai esquecer essa relação, e aí ela vai menstruar, porque é como se finalmente ela tivesse virado mulher, Luana. Agora ela não é mais uma criança, ela está pronta para a vida adulta, porque ela foi sexualizada, né? E aí o problema vai ser, além da questão da construção da cena, né, que é de estupro, você vai ter a Pombinha não conseguindo mais voltar para este universo em que ela vivia. Ela até se casa, mas ela não sustenta o casamento, ela depois rompe o casamento e ela vai também virar uma cortesã, uma prostituta. E aí a lista aqui, ó, de problemas gabaritados: machismo, homofobia, porque a ideia de que é uma relação homossexual que corrompeu ela. Não tem como ela ser uma pessoa moralmente correta se ela baixou tanto esse nível assim, de se relacionar com uma mulher, com uma prostituta, além de tudo. Então, é de uma vez aqui os preconceitos. Então você tem machismo, homofobia, a visão da relação homossexual como algo que vai degradar o ser humano, dali para frente é só para baixo, né? Que mais? Até essa construção muito machista de mulheres sexualizadas são problemáticas. Elas não são pessoas idôneas, tem algum problema ali, né? E eu completo até com uma questão da menstruação. A menstruação que vem a partir disso, porque a menstruação é um signo de amadurecimento, com certeza, desse tornar-se mulher, como você disse, mas também torna a mulher suja, né? A gente tem sempre a menstruação com esse signo do asco também, é algo repulsivo, socialmente falando, tá, gente? Na nossa construção social até hoje a gente tem problemas, é um grande tabu menstruação, né? E aí vou amarrar as 3 histórias agora, vou contar o finalzinho. Quem não quer spoiler aí, pula 5 minutinhos. Como que a Pombinha termina o livro? Ela termina voltando para o cortiço, Luana, numa cena em que ela está fazendo a mesma coisa. Ela adota, entre aspas, como protetora, uma menina muito jovem. Ela vai bancar os estudos dessa menina, a Pombinha agora sendo uma prostituta. Então dá a ideia de ciclo, de que aquilo vai continuar. Ela agora vai deturpar outra menina inocente e continua, né, para frente. Aí vou voltar nos outros, então, pra gente amarrar. Aviso de spoiler, então. Aviso de spoiler. Só o do João Romão que eu quero encerrar a cena, mas que eu acho... Aí falamos mal do livro, agora vamos voltar pro ponto positivo que a gente tem aqui no livro, né? O Miranda propõe, como o Miranda é esse vizinho que está precisando de dinheiro, que tem o nome, mas não tem mais a verba, e o João Romão tem a verba e não tem mais o nome, eles falam, mas o problema está resolvido. Eu tenho uma filha, que acho que é a Zumira, se não me falha a memória, ela está na idade de casar e
que pena que você já é casado com a Bertoleza, senão você podia casar com a minha filha. Eu dava o nome, ele é barão, Miranda ganha um título de barão em determinado momento ali na narrativa. Eu te dava um nome, eu validava a ascensão social que você tanto quis e você me dava o dinheiro que tá faltando. Mas como você já é casado com a Bertoleza, não dá. O que o João Romão veio dizer: Bertoleza é minha empregada, nunca fui casado com ela. Não. Isso é facílimo de resolver. E aí, gente, é uma das cenas mais cruéis, eu acho, aqui da literatura brasileira, porque o livro termina com o João Romão, lembra que a Bertoleza era uma escrava, fugida, ele denuncia ela para os donos. E a gente termina o livro com os donos voltando para recapturar a Bertoleza. E aí você tem um momento final da Bertoleza entendendo... E só para lembrar, Bertoleza que acha que é alforriada, porque ela deu o dinheiro na mão do João Romão para ele comprar a carta de alforria dela, e o João Romão trouxe uma carta de alforria falsa. Ela não sabe disso. E aí é muito, muito triste, muito cruel o momento da retomada de consciência da Bertoleza, que ela entende que ela foi enganada pelo João Romão, que ela entende a gravidade da situação e o desespero dela de voltar para aquela situação de escravizada. E aí tem uma das cenas mais marcantes do livro, acho que a gente não precisa aqui falar da cena em si, mas que é o final da Bertoleza. Mas o que eu acho magistral? Ao mesmo tempo, o João Romão está recebendo um prêmio da Associação Abolicionista. E aí eu acho a Luísa Azevedo genial na crítica. O que ele constrói no personagem é: só se sobe na vida se você estiver disposto a explorar o outro na nossa sociedade de uma forma desumana, e a burguesia ela vive de aparências. O homem mais escravocrata de todos é o que vai ser premiado como um símbolo da luta contra a exploração e a escravidão. Porque o que está sendo premiado ali não é o fato de como ele pensa ou deixa de pensar, é porque ele tem dinheiro. Então ele começa agora a ter respaldo social. Ele vai ser um homem que vai ganhar prêmios, que vai ter uma imagem polida socialmente, politicamente, mas isso não tem absolutamente nada a ver com, de fato, quem ele é. O que importa é ele tem dinheiro, agora ele é aceito nas altas rodas sociais. Agora ele é um homem digno de prêmio. E aí neste arco eu acho que ele encerra bem, mas volto a dizer, é muito paradoxal, porque a Bertoleza vai ser descrita em mais de uma cena de uma forma muito racista, muito problemática. E apesar disso, é um livro que vai fazer uma crítica muito contundente à burguesia escravocrata do Brasil, né? E aí vou para os panos que eu ia passar. Não, tem outros pontos que eu queria comentar só. Deixa eu ver aqui. Tem outros personagens que a gente não vai desenvolver aqui, mas todos aqui a gente gabarita. Tô rindo de nervoso, tá, gente? Porque lembrei de 2 exemplos aqui, mas tem outros personagens que a questão da homofobia vai aparecer. Tem uma lavadeira que ela é descrita como... Ela é muito corpulenta, ela é muito bruta, e o apelido dela é Machona, Luana. Assim, sem palavras, pra você ler e falar assim: como é que esse homem escreveu isto? Em oposição, a gente tem um albino, que aí tava faltando um dos preconceitos aqui, não estava mais, vai aparecer. É um livro muito capacitista também, tem outros personagens que vão ter questões de deficiência física, e aí o narrador vai, acabar. O albino, ele tem albinismo, não é uma deficiência física, mas vai ser descrita como se fosse no livro, e ele é afeminado. Além de ter o albinismo, ele também tem... Não é dito, obviamente, porque a nomenclatura da época era outra, mas as mulheres vão dizer que elas consideravam ele quase como uma igual, quase como uma mulher também, porque ele tinha modos muito afeminados, ele era muito delicado. E aí tem uma correlação problemática em 2 níveis, que é como se a questão física dele, o albinismo, que é encarado como um problema dentro do livro e dentro da época, fosse uma correspondência a um problema moral que ele vai ter de ser possivelmente um homossexual, né? Então ali você tem... Tenebroso, gente, tenebroso a construção. E numa segunda camada, esse problema moral aproxima ele do gênero feminino, né? Ele se torna quase uma mulher. Do gênero feminino, claro. Quase. Já a Machona é quase um homem, né? Então, assim, olha, gabaritamos aqui.
Mas, aí, para voltar a passar o pano, tem uma discussão também que eu acho muito bem feita, que é da exploração do trabalho. Tem o arco do João Romão, que a gente já falou, mas as cenas da pedreira também são muito fortes. É um lugar que, como a gente está falando de um período que ainda não tem lei trabalhista, então tem muito acidente de trabalho, tem criança que vai se acidentar ali, é esse lugar que não tem muita regra, que o trabalhador ele fica o dia inteiro ali, volta para casa, bebe, dorme, acorda, já tem que ir trabalhar de novo. Então, esse ciclo exaustivo da exploração trabalhista eu acho muito bem construída no livro também, muito bem problematizada, né? Amarrado ali pelo João Romão. E aí, tem outra cena, agora para passar um pano, que eu acho que até então, Luana, tá difícil defender o livro, mas tem uma cena que eu acho muito bem construída também, porque eles têm um cortiço inimigo. Não vou lembrar do nome, é cabeça de porco, cabeça de boi? Cortiço cabeça de gato. E tem esse outro cortiço, eles são inimigos, vivem tendo briga, aí aquela coisa de um vai lá, bate em um, o outro tem que se vingar, as mulheres ficam fofocando uma das outras, falando mal, as crianças não podem brincar com os filhos do outro cortiço. E aí tem uma cena que começa uma briga, a briga vai ganhando, vira uma grande confusão e a polícia é chamada. E a polícia entra, gente, batendo em todo mundo. E aí os dois cortiços se unem contra a polícia. E aí eu acho uma piscada do Aloysio Azevedo pro presente de novo aqui, maravilhoso, porque ele está discutindo violência policial. É como se os dois cortiços tivessem os problemas entre eles, mas eles preferem sem a polícia. Porque a hora que a polícia chega, aí a polícia é um inimigo em comum dos dois. Então é essa construção de um Estado que não chega lá e quando chega é para matar. É para piorar a situação, é melhor sem o Estado. Então, assim, eles vivem numa forma muito degradante, muito violenta, mas é melhor assim do que o Estado tem a oferecer, que é a morte, que é a violência, né? Então, eu acho isso brilhante, essa cena da construção do romance, porque, olha o verso fechando no final agora, Luana, vou encaminhar para a gente encerrar, porque se você acompanhou o começo do episódio, que a gente falou que a gente está falando de começo de república no Brasil, tem um panorama que vai descambar e o Cortiço flerta com isso no finalzinho, mas a gente está pouco tempo antes de um marco nas políticas urbanas públicas do Brasil, que é o Bota Abaixo, do Pereira Passos, que a gente comentou no episódio passado, quando a gente falou de outro Cortiço, da Júlia Lopes de Almeida, no Memórias de Marta, mas é que eu acho que a Luísa dá até um passo além, porque a Júlia, não tô querendo hierarquizar, não, tá? Não tô falando que a Luísa é melhor ou pior que a Júlia, não. Tô só falando que a história do Luísa, até porque veio um pouquinho depois, ele já flerta com acontecimentos que vão acontecer no futuro. A Júlia mostra muito o Cortiço ali no auge, como era aquela situação. O Aloysio já começa a discutir no final com o fim dos cortiços, como é que o Estado vai lidar com isso, e vai ser bastante problemático, né? Mas o que a gente tem aqui, acho que eu cheguei a comentar isso no outro episódio, mas é o começo do processo de favelização, sobretudo do Rio de Janeiro, mas de outras metrópoles também, porque você vai ter 3 fatores que o livro vai trabalhar. O Bota Abaixo, que ele não chega a verbalizar, obviamente, porque o Bota Abaixo é começo do século XX, 1911, 1910, o Cortiço é 1890, então 20 e poucos anos antes, mas ele já entende que aquilo está gerando um incômodo para o Estado e que o Estado vai ter uma resolução muito violenta com aquilo, né? A abolição da escravidão, que foi feita dessa forma, sem nenhum tipo de inserção social, e o êxodo rural, né? Porque aí você já tem essa construção, a própria Rita Baiana, que é imigrante. Então, são esses 3 fatores que, potencializados no começo do século XX, vão gerar o processo de favelização no Rio de Janeiro, vão impulsionar o processo de favelização. Os ex-moradores do Cortiço, que vão começar a ser demolidos com o Bota Abaixo ali, não tem onde morar, vão caçar um lugar para morar, obviamente vai ser subúrbio, vai ser uma região que não é nem adequada para moradia muitas vezes, porque está sujeita a desmoronamento, a enchente, mas é onde ainda há uma possibilidade de moradia, de sobrevivência, junto com o êxodo rural, que vai ser potencializado no começo do século XX, processo migratório, sobretudo do interior para a capital e do Nordeste para o Sudeste, e junto com essa massa de pessoas que eram escravizadas, de repente, numa canetada, você agora é um homem livre e eu não tenho nada a ver com isso, não vou te oferecer nenhum tipo de inserção social, você que se vire para caçar moradia, emprego e outras questões de sobrevivência. E aí, esse conglomerado de pessoas, volto a dizer, abandonadas pelo Estado,
é que vão começar a habitar os subúrbios, sobretudo do Rio de Janeiro, aqui, porque é o livro que se passa no Rio de Janeiro, mas acho que dá para expandir para outras cidades também, né? E aí a gente desemboca no que a gente desemboca hoje. Mas a construção dos cortiços é muito parecido, claro, guardadas as devidas proporções, com os problemas que a gente vai encontrar nas favelas hoje, né? O abandono estatal, a questão da violência, só que hoje a gente tem outros problemas que no período começam a aparecer só, por exemplo, a violência policial, mas o Aloysio Azevedo já dá essa piscada, ele já percebe o que vai acontecer ali. Aí eu acho também, que parabéns, estrelinha para Aloysio Azevedo. Problemas todos, mas também alguns acertos. E o problema, para mim, gente, é o narrador. Se o narrador não fosse tão preconceituoso, ele poderia trabalhar com todos esses arcos narrativos, até com as questões que acontecem. Eu não teria problema com a Pombinha ser uma personagem que nasce como uma exceção e, de repente, ela se deturpa. A gente até comentou já em outros episódios, mas o Cisne Negro é maravilhoso. É uma construção diferente, mas que esbarra em pontos semelhantes, né? Uma pessoa que tinha um determinado comportamento e aí passa por um processo e vai para um outro grau de comportamento, né? Mas a partir do momento que se é amarrado à homossexualidade, a uma experiência contra a mulher, aí vira problemático. Então eu acho que era um livro que dava para lapidar. Se não fosse naturalista, ele seria um livro quase perfeito. Mas talvez se não fosse naturalista, não seria o Cortiço, Luana. Olha essa frase. Mas é isso, assim, passa o pano até um determinado ponto. Acho que a gente pode resgatar as discussões que a gente fez para encerrar, né? É dar o nome que as coisas têm. Eu acho que é isso, sabe? É não passar o pano assim, mas o racismo da época... Não, gente, é racista, é muito homofóbico, é muito machista. Mas volto à complicada, que o jurídico foi acionado, mas tendo a me incomodar menos com algumas construções problemáticas a partir do momento que ninguém presta no romance, entende? Não é direcionado só para as minorias sociais. Todo mundo está sendo criticado em alguma forma. A burguesia vai ser execrada. Acho que a crítica ali é muito forte à burguesia, né? As cenas de sexo entre homens e mulheres héteros são muito degradantes também. Então, assim, não me senti pessoalmente ofendido na leitura, sabe? Acho que o ponto é esse. Não é um livro contra as minorias, é um livro contra todos. Ele odeia todos. É isso. É isso? Sobrevivemos ao naturalismo, então? Conta pra gente se você já leu o Cortiço, qual que é o tamanho do seu pano, quantos metros tem que ter esse pano para passar. Mas acho também que para encerrar, quando eu digo que eu gosto do livro, eu gosto pelas problemáticas também. Eu gosto porque é um livro que dá para falar mal. Eu acho que é isso, entende? Assim, não é um livro que é perfeito, é um livro muito problemático, mas é um livro que escancara vários problemas do Brasil. E é um livro muito importante para você entender como chegamos onde chegamos. Como os preconceitos foram criados, e aí é ler o livro com a razão, não é para passar pano. A gente brincou muito de passar pano, mas é dar o nome que as coisas têm, apontar os problemas e entender essa construção histórica. Como que o Brasil vai ser um país sem problemas se há pouco tempo atrás isso aqui era visto dessa forma? Entende? Aí você entende. O povo estava escrevendo esse tipo de coisa, né, João? Sem vergonha. E falando mal os outros é que tem vergonha. Os personagens é que tem que ter vergonha. E aí você fala, meu Deus, você usou machona para se referir à mulher. Como que isso é dito, sabe, assim, dessa forma, com a cara mais limpa do mundo, falar que a outra tá feliz porque é de uma raça superior. Cadê governo? Cadê jurídico nesse período? Então, assim, e pensar, acho muito simbólico pensar que isso foi publicado no começo da República. Uma república que nasce assim, gente. Anos e anos de desafios para a gente superar essas construções, né? Dá até um quentinho no coração, você percebe assim, a gente avançou bastante até. Tem muito para avançar, mas lendo isso aqui, você fala, meu Deus, nossa senhora, vou descancelar vários que eu tinha cancelado, porque... A régua subiu. O buraco pode ser bem mais embaixo. Mas muitas pessoas comentaram no nosso episódio passado que gostavam muito do Cortiço. Então eu acho que é um livro bom de ler mesmo, né?
Acho que você falou antes que os jovens costumam gostar. Eu acho que é uma literatura mais fluida mesmo, mais dinâmica, né? Muita coisa acontece o tempo inteiro. Eu não entendo a galera que falou que o livro é chato. Repetitivo não é repetitivo. Repetitivo? Quem dera fosse um pouco, né? Porque realmente é muito nome, você fica até meio, uou, quem é? Tanta gente aqui. Vou filosofar. Não sei se era o objetivo do Aloysio Azevedo em tantas camadas, mas hoje é um livro que gera muito incômodo. E é um livro que tem que gerar incômodo. Então é essa proposta de arte como incômodo mesmo, como reflexão, né? Não acho que ele quis gerar tantas reflexões. Acho que em alguns momentos ele estava só legitimando o preconceito. Mas hoje, passado um tempo, acho que é uma lente interessante de ler. Dando nome, mas pensando assim, ó, é um retrato de uma época. E que retrato e que época tenebrosa. É isso, gente. É isso? Qual a palavra, João? Haja pano. Cabeça de gato. Ou haja pano. Qual que você prefere? Haja pano é bom também. Vamos de haja pano? Vamos então. Haja pano. Escrevam haja pano. É isso. Mas comentem mesmo qual foi a experiência de vocês. É um livro que muita gente já leu, até por conta da escola. Então, contem aí qual foi a experiência. Vocês gostaram? Foi legal? Foi traumático? Queremos saber a opinião de vocês. Curta a gente, acompanhe, compartilhe, comente, compre. Se você for comprar o Curtiço, se você quiser comprar, porque conforme o nosso resenhista não sabia, mas está disponível gratuitamente. Mas se você quiser comprar, use os nossos links da Amazon, se você for comprar na Amazon. Se você for comprar pano, também pode comprar na Amazon usando os nossos links. A gente recebe comissão, não só por livros. Também por panos. Também por panos. É isso. Comprem panos com o nosso link. Haja pano. Gente, boa semana para todo mundo. E até mais. Boa noite. Boa noite. Estamos gravando à noite, mas boa semana, bom dia, boa tarde. Boa noite e boa sorte. Boa noite. Até mais. E o motivo da